O que Deus fez com os anjos caídos? Logo após a grande rebelião, um dos maiores eventos de toda a história do universo, alguns anjos caídos vieram parar até na Terra. E até já se relacionaram com seres humanos, gerando criaturas gigantescas. Só que não pense que eles já foram, eles ainda continuam aqui. Quanto ao resto deles e o destino de todos os traidores, não só dos anjos, eu te convido a descobrir agora o que aconteceu e o que vai acontecer. Anjos caídos raramente são mencionados na Bíblia, já que a maioria dos anjos nunca caiu em desgraça e foram para o lado sombrio. Mas alguns infelizmente tomaram essa escolha, já que possuíam o livre-arbítrio e até hoje ainda possuem. Mas originalmente, os céus eram seu lar eterno, ao lado do Todo-Poderoso. O mau uso de seu livre-arbítrio e a sua queda ficam mais evidentes no livro de Judas, versículos 5 e 6, na nova versão do Rei James. Eu quero lembrar a vocês, embora vocês já saibam de tudo isso, o Senhor, tendo libertado um povo do Egito, destruiu aqueles que não creram, e os anjos que não mantiveram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os guarda em trevas, presos em correntes eternas para o juízo do grande dia. De acordo com Judas, os anjos não mantiveram sua posição de autoridade, caíram e não seguiram pelo caminho para o qual foram criados. Os anjos foram criados para estarem no céu, ao lado de Deus, louvando e fazendo a sua vontade, assim como os humanos foram criados para glorificá-lo. No entanto, esses anjos deixaram seu ponto de partida no céu. Eles escolheram rejeitar o plano de Deus para suas vidas, exercendo seu livre-arbítrio da maneira que quiseram. Conforme a Bíblia, esses são conhecidos como anjos caídos, porque deixaram o céu. Mas a parte mais chocante é quando a Bíblia nos conta o que aconteceu com eles. Em 2 Pedro 2, versículo 4, é dito: pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, reservados para o juízo final. O líder deles é Satanás, que se transforma em um anjo de luz. A declaração de Paulo sobre o mesmo mostra o que ele era anteriormente. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 12 ao 15, Paulo diz: mas o que faço, também o farei, para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriem, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em um anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. A declaração de Paulo sobre o diabo mostra exatamente quem ele era. Um ser capaz de se transfigurar. É muito fácil para Satanás se disfarçar em um anjo de luz, já que ele esteve ao lado de Deus. Assim como todos os outros anjos, sendo criado como um anjo, que se rebelou e levou os outros consigo. A grande rebelião foi um evento no qual Satanás e 1/3 do exército celeste travaram guerra contra Deus e seus anjos, numa tentativa de roubar o seu trono como governante supremo. Em Apocalipse capítulo 12, do versículo 7 ao 12 diz: e houve um choque no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão e seus aliados que um dia foram seus irmãos. Mas eles não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente chamada de Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi lançado na terra e os seus anjos caídos foram com ele. Em seguida houve uma grande voz no céu, que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amarraram as suas vidas na morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, e com grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Segundo Apocalipse 12, o dragão, que também é referido como o diabo e Satanás no versículo 9, lutou contra Miguel, o arcanjo e chefe dos anjos, juntamente dos aliados do Senhor. O diabo e seus seguidores foram derrotados pelos guerreiros de Deus, e o grande dragão foi lançado para fora do céu junto de seus aliados. E o versículo 9 afirma que Satanás tramou contra Deus, seu Criador, e junto dos anjos caídos, perderam a batalha que se seguiu. Com base nos versículos anteriores de Apocalipse 12, versículos 1 ao 6, sabemos que 1/3 do exército angelical o seguiu. Apocalipse 12, do versículo 1 ao 6, diz o seguinte: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol,
tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Ela estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Viu-se então outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levou consigo a terça parte das estrelas, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava dando à luz, esperando para devorar o seu filho. Ela deu à luz a um filho homem, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. De acordo com esses versículos, a cauda do dragão arrastou 1/3 das estrelas que estavam no céu e as lançou sobre a terra. E as estrelas também se encaixam como anjos, já que o diabo é descrito pelo próprio Jesus como uma estrela cadente em Lucas 10, versículo 17 a 20. Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder inimigo, e nada vos fará mal de forma alguma. Não obstante, não vos alegreis, porque os espíritos estão sujeitos a vós, mas alegrai-vos porque vossos nomes estão escritos no céu. Seus discípulos que ensinavam, pregavam e curavam, então indagaram: Senhor, até os demônios estão sujeitos a nós em seu nome? E Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um raio, e desde a sua queda, ele brutalizou os humanos, o que explica o nascimento dos gigantes, bem como o aumento da possessão demoníaca. Durante seu ministério, Jesus Cristo encontrou muitos demônios, os quais o reconheceram. Quanto ao número de anjos que compõem 1/3 do exército angelical, não há uma resposta definitiva na Bíblia, mas podemos ter uma ideia considerando o que a Bíblia diz sobre o número de anjos com os quais lidamos. Conhecemos alguns nomes mencionados nas Escrituras, como Gabriel ou Arcanjo Miguel, os 2 que desceram para Sodoma, os que desceram para rolar a pedra na ressurreição de Jesus e assim por diante. Em Gênesis 28, lemos de muitos anjos no céu, quando Deus promete abençoar Jacó e cumprir a promessa que o Senhor fez a seu avô Abraão. Gênesis capítulo 28, do versículo 10 ao 17, diz o seguinte: Então partiu Jacó de Berseba, e foi-se a Harã, e chegou a um certo lugar e passou ali a noite, porque o sol já havia se posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro e deitou-se, sonhando com uma escada posta na terra, cujo topo tocava os céus. E eis que os anjos do Senhor subiam e desciam por ela. O Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. Essa terra que está deitada, vou dar a você e a sua descendência. E a sua descendência vai ser como o pó da terra, e vai se estender ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. Jacó despertou daquele sono e disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Ele temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. No sonho de Jacó, ele viu anjos subindo e descendo uma escada que liga a terra ao céu, que ele chama de Betel, que significa a casa de Deus em hebraico. Conforme o sonho de Jacó, há uma infinidade de anjos, o que nos dá um ponto de partida para determinar quantos existem no total e a quantidade que há em 1/3 que veio junto com Satanás. Vamos ver o que Jesus tem a dizer lá em Mateus, capítulo 26, versículo 47 ao 54. Enquanto ele estava falando, eis que Judas, um dos 12 apóstolos, veio com uma grande multidão armada de espadas e porretes. O traidor havia combinado com um sinal: aquele a quem eu beijar é ele, prendam-no. Ele se aproximou de Jesus imediatamente, dizendo: Saudações, e o beijou. Cristo disse a Judas: Amigo, para o que você veio? Então aqueles armados se aproximaram e lançaram as mãos sobre o Filho de Deus e o prenderam. Eis que um dos que estavam com Jesus estendeu, sacou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Só que Cristo lhe disse: Guarde a espada no seu lugar, pois todos que empunham a espada, pela espada perecerão. Ou você pensa que eu não posso rogar a meu Pai, e ele me enviará agora mais 12 legiões de anjos? Como então se cumprirão as escrituras que dizem que assim deve acontecer? Jesus menciona mais 12 legiões que seu Pai poderia enviar para ajudá-lo. Na época, uma legião era composta por aproximadamente 6.820 homens. Multiplicando esse número por 12, chegamos a 81.912 soldados.
Arredondando esses números, Jesus afirma que seu pai poderia enviar pelo menos 82 mil anjos ao seu resgate na noite em que foi preso. Mas esse número poderia ser até maior, já que Cristo afirma mais de 12 legiões. Este é o único momento nas Escrituras onde encontramos um número tão grande de figuras angelicais, o que nos indica existir mais de 80 mil anjos no céu, mais aqueles caídos no inferno como punição pela grande rebelião. E o que acontece com aqueles anjos que escolheram Satanás e deixaram o céu? Aqui a narrativa pode ficar até um pouco confusa, já que em Apocalipse 12 diz que eles são lançados à terra, enquanto Pedro 2 diz que eles são lançados ao inferno. Como resolvemos e conciliamos essas duas versões? Bem, sabemos que o inferno foi feito para diabo e seus anjos, conforme Mateus 25:41. Quando o Filho do Homem vier à sua glória acompanhado de todos os anjos, ele se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Fui um estranho e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos como estranho e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Em seguida, ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição eterna. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. Fui estranho e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Esse trecho mostra haver uma separação entre os justos e bondosos e os ímpios e maldosos no julgamento final. Os justos e bondosos herdarão o reino preparado para eles desde a criação do mundo, enquanto os ímpios e maldosos serão enviados ao fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Logo, os anjos caídos, juntamente de seu líder, serão lançados ao inferno, conforme 2 Pedro 2, enquanto os justos desfrutarão da presença de Deus no reino eterno. Segundo Mateus 25, versículo 4, o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Nunca foi destinado a uma única pessoa sequer. O inferno foi criado no céu, como uma punição para os líderes da grande rebelião. Mas o Senhor permitirá que outras pessoas de nações que ele julga também irem para lá devido às suas escolhas durante seu livre-arbítrio. Essa é a responsabilidade que o homem recebeu de Deus para escolher o seu destino eterno, seja ele no céu ou no inferno. E é para o inferno que Satanás e aquele terço de anjos caídos vão para o fim dos tempos. É difícil para alguns compreender que anjos também podem cair. Entretanto, como está escrito na própria Bíblia, isso realmente pode acontecer. Aqueles que seguiram o diabo e tiveram um fracasso colossal e foram expulsos dos céus, agora estão no inferno. E de acordo com Gênesis 6, os anjos caídos se casam com humanos e têm filhos gigantes com as mulheres humanas. Ainda há 3 pontos importantes para lembrar sobre os anjos caídos, que são muito mais que figuras assustadoras, vermelhas e com chifres. Primeiro, Jesus e Satanás não são opositores iguais. É um erro considerar Deus e o diabo como opostos polares. Isso é dar muito mais crédito ao inimigo do que ele merece. A distância de poder entre Deus e o líder dos anjos caídos é infinita. E por mais astuto, ardiloso e poderoso que o diabo se torne, ele nunca será capaz de igualar o poder daquele que o criou. Nenhum anjo caído pode competir com o poder do Senhor. Segundo, seres angelicais são mais poderosos do que você. Não subestime o poder de Satanás. Esse é um grande erro. Apesar de não ser mais forte que seu criador, ele é mais forte do que qualquer ser humano. Ele é um mentiroso, habilidoso e um grande manipulador. Nunca se esqueça de que um dia, Satanás já foi o braço direito de Deus. No entanto, não precisamos temê-lo. Se somos seguidores de Jesus, o diabo só tem poder sobre nós se permitirmos. Terceiro, a derrota de Satanás já está escrita desde o início dos tempos. Nos primeiros capítulos de Gênesis, Deus declara a derrota da serpente. Mesmo depois dela ter persuadido Adão e Eva ao erro, porém inimizade entre você e a mulher.
entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Essas são as palavras do Senhor em Gênesis 3, versículo 15. E vemos essa promessa ser cumprida no sacrifício de Jesus, quando mesmo esmagou a cabeça da serpente quando entregou seu espírito. Contudo, vai chegar o dia em que Satanás será lançado em um lago de fogo, nunca mais podendo causar problemas novamente. Lembre-se que nosso adversário é formidável e jamais deve ser subestimado, mas nosso Deus é ainda mais poderoso. Que toda glória e honra seja dada ao Rei, e nós esperamos ansiosos pelo dia da sua volta. E se você gostou de verdade desse vídeo, peço para que você deixe um like. E se tem alguém que você acha importante, compartilhe esse vídeo. Não retenha todas essas informações importantes sobre a Bíblia somente para si. Compartilhe com as pessoas que você ama. Essas foram as palavras poderosas por Jovem Miguel. Até mais.